A torção de tornozelo é uma das lesões mais comuns no meio do esporte. Pegando o exemplo dessa jovem, depois do ocorrido ela vai ter que procurar um médico especialista para poder dar entrada no tratamento. Inicialmente é indicado a fazer um raio-x para ver se tem alguma lesão óssea ou então descartar alguma lesão mais séria. Após os exames, vai se identificar o grau da lesão, que é grau 1. Estiramento ligamentar, grau 2, lesão ligamentar parcial ou grau 3, lesão ligamentar total. Amplitude de movimento. Para entender melhor um pouco de amplitude de movimento ativo, é necessário que a gente entenda o conceito do que isso quer dizer. E nada mais é que todo movimento que vai ser realizado com o tornozelo da jovem sem que ela receba qualquer auxílio, ou seja, somente com sua própria força. Mas, como ela está com uma limitação, com dores, enfim, a gente supõe que ela esteja com uma limitação baixa. E devido a essas dores e limitações, ela deve passar por umas observações essas que normalmente são feitas pelos fisioterapeutas. E o que deve ser observado? Bom, quando e onde tem o início da dor, se a amplitude de movimento, quando ela aumenta, se também aumenta a intensidade da dor, e também analisar o padrão e a qualidade de movimento da jovem. O que a gente supõe também que o padrão de movimento da jovem esteja limitado devido à sua lesão. E conforme ela for fazendo o tratamento e tem o diagnóstico correto, ela entra em tratamento e dia após dia ela vai melhorando o seu padrão de movimento. Mas, para que isso tudo seja analisado, é necessário passar por algumas observações. E essas observações a gente pode chamar de teste de ergonometria. E, por exemplo, tem alguns testes que a gente pode chamar de dorsiflexão da articulação do tornozelo, flexão plantar da articulação do tornozelo, supinação mediotársica subtalar, é um nome um pouco complicado, mas para o pessoal entender melhor seria a inversão do tornozelo. E é importante lembrar que o maior número de lesões do tornozelo se dá pela inversão do tornozelo, não pela eversão. E por último, pronação mediotársica subtalar, que seria justamente a eversão do tornozelo. Então, pós-feitos todos esses testes, vai ter um rumo melhor de como andará o tratamento da jovem, porque aí sim vai descobrir onde ela está com mais limitação, onde ela está com mais dificuldade, onde ela tem o início da dor, ou seja, onde deve começar a ser tratado. Enfim, todos esses testes são muito importantes para que se tenha o tratamento da jovem. Sobre comprimento muscular, após diagnosticada com a lesão no tornozelo, a jovem tem que passar por alguns testes. Estes testes são realizados no tornozelo, no músculo solear, gastrocnêmio e plantar. Ele irá avaliar, na verdade, se o movimento da articulação do tornozelo da jovem é limitado ou não devido à lesão, justamente em virtude das estruturas intrínsecas e dos músculos que cruzam as articulações do tornozelo. Então, esses testes, a princípio, vão servir para quê? Justamente para avaliar a limitação do tornozelo da jovem, para dizer assim, ela está com uma alta limitação ou com baixa limitação. A primeiro momento a gente vai poder observar que a limitação vai ser alta pela dificuldade que ela vai ter, pela dor, pelo inchaço. A partir do momento em que a lesão começar a desinchar, ela começar a sentir menos dores, a mobilidade do tornozelo dela irá melhorar. Sobre a avaliação do tornozelo da jovem, após todos os exames, testes, avaliações feitas com o seu tornozelo, os médicos e os fisioterapeutas e o pessoal profissional que estiver em volta do tratamento consegue realmente direcionar um melhor tratamento. E por que esses exames são importantes? Justamente para descartar qualquer lesão mais séria que possa vir a ocorrer. Por exemplo, uma lesão onde vai necessitar de uma cirurgia, que no caso de tornozelo é somente em último caso, depois de alguns meses que o tratamento inicial não deu certo. Porque tornozelo é uma região que ainda a cirurgia de tornozelo é pouco indicada, e que é somente em último caso. Então foi detectado que a jovem tem uma lesão no tornozelo, que tem um comprometimento, que nos primeiros dias ela vai ter dificuldade de fazer suas tarefas diárias, ela vai ter que ficar de repouso, ela vai ter dificuldade até para caminhar nos primeiros dias, necessitando de um apoio. E é muito importante esse apoio, o apoio que eu digo é a muleta. Por quê? Porque se ela fazer qualquer esforço com esse tornozelo lesionado, ela pode vir a ocorrer uma lesão mais séria.
e dificultando assim o tratamento, interrompendo o tratamento, tendo que iniciar outro, isso pode complicar. Mas, ao contrário, se ela fazer o repouso certo nos primeiros dias, logo logo ela voltará a fazer suas atividades normalmente. A jovem sofreu uma lesão no tornozelo. No primeiro momento, ela conseguiu se movimentar, andar normalmente. No dia seguinte, ela teve edema e sentiu dificuldade de movimentação. Então, tudo indica que ela tenha tido uma lesão do grau 1 ou do grau 2 e o tratamento deve ser iniciado imediatamente. A lesão ocorreu durante uma queda no jogo de vôlei, onde ela sofreu a inversão do pé. Então, ela teve uma lesão ligamentar incompleta. Um prognóstico a curto prazo, na verdade, os objetivos atingidos pela jovem têm que ser dia após dia. Após diagnosticada a lesão que ela tenha no tornozelo, ela tem que iniciar o tratamento imediatamente. E o mais correto é, diagnosticada a lesão, ela está com dores, inchaço no local e dificuldade para caminhar, fazer uma imobilização no local, que quem vai determinar o tempo de imobilização é o médico, que estará responsável por cuidar de sua lesão, fazer uma imobilização no local justamente para evitar qualquer tipo de lesão mais séria que ela possa ter no tornozelo, porque é uma região muito fácil de se torcer, porque nos primeiros dias ela vai estar com muita dificuldade, então qualquer tipo de nova lesão ou torção que ela tenha pode ficar mais séria. Juntamente com a imobilização, ela vai estar fazendo uso de anti-inflamatórios, justamente para reduzir as dores e os inchaços que tenha no local. Após o tempo de imobilização, que é dito pelo profissional que estará cuidando de sua lesão, ela vai poder caminhar, voltar a fazer suas atividades, suas tarefas. Ela vai poder caminhar dentro de casa, talvez sair um pouco para a rua, enfim, sem muitas dificuldades. Mas lembrando, tirei a imobilização, estou caminhando, não vou voltar a jogar vôlei, porque é uma atividade de alto impacto, devido aos saltos, enfim. Ela tem que ir se recuperando aos poucos, recuperar a confiança, que é muito importante, para aí sim poder retornar às suas atividades físicas normalmente. E um prognóstico a longo prazo é justamente voltar a fazer tudo que ela fazia antes sem problema algum. Talvez, num primeiro momento, ela esteja receosa por conta da lesão que ela teve e vai fazer uso de botinha no local, para que evite uma nova torção, mas um prognóstico a longo prazo é totalmente animador, é que ela realmente se recupere da lesão, não tenha dificuldade nenhuma em fazer suas tarefas diárias e volte a jogar vôlei, a fazer suas atividades físicas normalmente, sem qualquer obstrução, sem qualquer dificuldade e que ela volte a fazer tudo o que ela fazia normalmente ou até mais. Bom, agora vamos para o segundo caso, é de uma pessoa adulta que sente dores crônicas há mais de 6 meses. Devido a essas dores, ela foi afastada do trabalho e recentemente foi diagnosticada com fibromialgia. Devido a esse diagnóstico, ela não consegue realizar suas tarefas do dia a dia, pois sentir muitas dores, enfim, dores musculares. Agora a gente vai falar um pouco sobre exame, postura e observação. Atualmente na medicina não existe um exame específico para ser diagnosticado fibromialgia. O diagnóstico, na verdade, ele é totalmente clínico. O que existe é um exame físico, onde as pessoas elas têm 18 pontos dolorosos e a pessoa que é diagnosticada com fibromialgia, elas têm 11 pontos dolorosos ou mais. Mesmo assim, para ser diagnosticado com fibromialgia, é necessário que ela faça todos os exames de sangue necessários para descartar qualquer outro diagnóstico que possa ter sintoma parecido com fibromialgia. É importante lembrar que a pessoa, para ser diagnosticada com fibromialgia, pode ter um histórico antes disso. Ela pode ter sofrido de depressão, ansiedade, ou ter sofrido por algum trauma que possa ter levado a isso. A mulher do nosso caso de estudo, ela já vem de 6 meses com essa dor crônica e ela apresenta dificuldade em realizações de tarefas no seu cotidiano. Arrumar a casa, higiene pessoal, tarefas que exijam um pouco de levantamento de membros e execução de força. A fibromialgia, ela é caracterizada pelo
redução do trabalho físico. Então, se a gente for comparar uma pessoa com fibromialgia e uma pessoa sem fibromialgia, a gente vai ver que tem uma diferença muito grande em execução de tarefas, certo? E os movimentos da pessoa com fibromialgia é bem limitado, então a amplitude de movimento dela é muito baixa, né? E também podemos dizer que a fibromialgia é um processo prematuro de envelhecimento. Essa pessoa que tem fibromialgia tem um comprometimento muscular muito grande. O músculo dela é rígido, é tenso, então a dor acaba se espalhando por todo o corpo. Os exercícios de alongamento são muito eficientes para recuperar a mobilidade, recuperar a funcionalidade desse músculo e são muito usados na fisioterapia. Porém, mesmo sendo muito usados na fisioterapia, ainda não se sabe nem a intensidade e nem a frequência com que esses alongamentos são eficazes para que possa trazer a pessoa de volta à sua rotina de costume. Devido aos fatores apresentados, essa adulta com mais de 6 meses passando por dor crônica foi diagnosticada com fibromialgia. Alguns fatores podem ter levado a chegar a esse diagnóstico. O que pode se observar é que ela perdeu a sua qualidade de vida, teve que largar seu trabalho e já não consegue mais fazer as atividades simples, como o cuidado da casa e sua higiene pessoal. A fibromialgia não tem cura, então o tratamento deve ser iniciado imediatamente para que a pessoa consiga voltar a ter a sua qualidade de vida e consiga realizar as suas atividades diárias. Diagnóstico. A pessoa adulta ela foi diagnosticada com fibromialgia. A fibromialgia atinge tendões, músculos e articulações. E assim, ela muda na maneira com que o sistema nervoso central processa a dor. A pessoa com fibromialgia, o processamento da dor dela é um pouco mais forte, muito mais forte do que uma pessoa que é, vamos dizer, saudável. Não existe um exame específico para dizer a pessoa está com fibromialgia, não. O que existe são sintomas que podem levar a pessoa a ter fibromialgia. Então a gente tem um exame físico, que existem 18 pontos dolorosos, onde para ter esse diagnóstico é preciso que a pessoa tenha dores em 11 pontos ou mais, e mesmo assim é preciso que a pessoa faça todos os exames possíveis, porque existem outros diagnósticos com sintomas parecidos. Então, depois de fazer os exames de sangue, depois de analisar os sintomas que a pessoa tem, depois de ver esses pontos dolorosos, aí sim pode dizer que a pessoa tem fibromialgia. Mas como eu disse, a fibromialgia pode ocasionar por um estresse que a pessoa teve, ansiedade, pode ser ocasionada por uma depressão. Junto a tudo isso, ela pode vir a ocorrer a fibromialgia. Então ela tem que entrar em um tratamento rápido para que isso amenize. Então ela tem que entrar logo em um prognóstico a curto e longo prazo. As primeiras semanas do tratamento são um ponto crucial, porque a fibromialgia não tem cura. Então, um suporte psicológico para a paciente nesse período é essencial. Então, nós temos que definir as metas, expor as metas, explicar como que ela vai lidar com as crises de mialgia, com o relaxamento, ter uma qualidade de sono, procurar uma atividade, por exemplo, aquática para fazer a hidroterapia, para relaxar aquela musculatura, orientar possíveis alongamentos que ela pode realizar no seu dia a dia para que haja um relaxamento daqueles músculos, daquela musculatura que tem a dor, e assim a gente ir atingindo as metas aos poucos para que essa paciente se sinta bem e assim consiga ir voltando às suas atividades diárias aos poucos. E o prognóstico de longo prazo é exatamente uma extensão do prognóstico de curto prazo. A pessoa tem que aceitar que ela vai viver com essa patologia da fibromialgia pro resto da vida. Nós já conversamos que a fibromialgia não tem cura. Então ela vai ter uma rotina com uma hidratação adequada, com uma alimentação adequada, com um sono de qualidade, exercícios físicos, sessões de alongamento, relaxamento, hidroterapia, para que ela consiga aos poucos ir retomando a sua qualidade de vida
e assim ela consiga voltar às suas atividades diárias. Se isso não acontecer, se a pessoa for cada vez mais acometida pela dor, o nível de depressão, estresse e ansiedade pode vir. Então, nós temos que trabalhar em cima do psicológico dessa pessoa, com auxílio de profissionais da área, para que a gente consiga sempre estimular ela a ir a mais, e mais, e mais, e mais. Quando ela começar a ganhar sua qualidade de vida de volta, ela vai se libertar dos medicamentos para a dor, e isso já é uma vantagem muito grande, porque ela vai ver que a fibromialgia não tem cura, mas ela tem um controle, que é possível conviver com isso de forma a ter uma qualidade de vida excelente.